Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, olá! Aqui começa mais um programa Vai dar Política. E para iniciar bem esse mês, vamos falar sobre o movimento Maio Amarelo com a Inês Arandi, ela que é agente de trânsito, psicóloga e representante estadual do Maio Amarelo. Bem-vinda, Inês, o microfone já está aberto. Olá, é sempre um prazer estar aqui falando sobre esse movimento tão importante para toda a sociedade e especialmente por esse projeto tão bacana que é o Vereador Mirim. Com certeza. E dentro desse programa estamos com essa novidade que é o podcast idealizado por eles, os parlamentares mirins aqui de Balneário Camboriú, que você pode depois ouvir, assistir e compartilhar por meio de plataformas digitais. Pois é, lá no Spotify, Deezer e Amazon. É isso mesmo, Pedro? Se apresente para quem nos ouve e assiste. Isso mesmo, Ellen. Um prazer estar aqui com você, Ellen, com a Inês, com meu colega. Eu sou o vereador mirim Pedro Cassi, eu represento o Armando César Guislandi e, mais uma vez, um prazer estar aqui para a gente trocar essa conversa sobre o Maio Amarelo. E para continuar o nosso círculo de bate-papo, quem está aqui? Olá, meu nome é Gabriel e eu estou aqui, com meu colega Inês. Gabriel Esteban? Sim, Gabriel Esteban. E eu estou bem feliz por estar aqui, então bora conversar. Qual a escola que você está representando? Eu represento o Margiros, Colégio Margiros. Uhum. O Gabriel, que com o sotaque que você já percebeu, tem um pezinho em outro país, é isso mesmo, Gabriel? Exatamente. O país que eu nasci foi a Colômbia. Olha, e está há quanto tempo no Brasil? Eu estou há uns 9 anos. 9 anos, então o teu português já está super bem. Ótimo. Mas não esqueceu o espanhol? Não, só algumas palavrinhas ali, poucas. Com um pouco mais de tempo no Brasil, você vai chegar no meu nível de portunhol, que é aquela mistura básica que o brasileiro gosta, né? A gente começa a falar português e põe uma palavra em espanhol e põe um acento espanhol. Tudo para enfeitar, ficar é uma coisa maravilhosa. O importante é se comunicar, não é? Sempre. Tua família foi bem recebida aqui? Foi bem recebida. Isso é importante saber. E por falar em ser bem recebido, como que as pessoas têm lidado com o trânsito atualmente? Existe bondade no trânsito? Os motoristas, os pedestres, os ciclistas, como andam esses coraçõezinhos aqui em Balneário? Conta pra gente. Então, nesse trânsito que por vezes não é tão calminho, né? Na verdade, ultimamente, geralmente, ele está sendo bem movimentado e bem caótico. Então, estamos trabalhando para que ele melhore sempre. E é por esse motivo que surge o Maio Amarelo, né? A ideia fundamental do movimento Maio Amarelo é que nós possamos reduzir mortes em sinistros de trânsito. Então, para que fique mais tranquilos para todo mundo. Sim, eu tenho até um dado aqui que mostra os anos e o número de acidentes que aconteceu, e em 2021 foi um ano que aconteceu bastante acidentes, vou colocar para um lado assim dos ciclistas, que foram 141 acidentes. Foi um ano assim que houve bastante acidentes, tanto pela aquela questão, né, da conscientização ali de trânsito. Esses dados, eles nem sempre são reais, né? Tem todo um histórico por cima desses dados. Acontecem acidentes de trânsito que não são registrados. Sim. Né? Então, quando há uma colisão que acaba sendo pouca coisa, cada um acerta o seu, ou entram em acordo, acabam não registrando, isso não entra nesses dados. Existe também uma questão de esses dados eles não são cruzados. Sim. Então, a Polícia Militar tem uma estatística, os agentes de trânsito possuem outra, o Detran possui outra, a Polícia Rodoviária Federal possui outra, o DataSUS, que é o que mais se aproxima ali do real, mas ele leva os acidentados que vão até os hospitais. Então, realmente, nós não temos dimensão do que... Seria mais ou menos uma média desse número de sinistros de trânsito que ocorrem, só que eles são enormes. E quando tem alguma perda, né, é quando a gente mais sente. Sim. Seria mais ou menos só para dar uma ideia de número, assim, não um número exato em si? Isso.
Só para dar mais ou menos uma ideia. Eu também queria falar sobre os furtos, que tem bastante, né? Tá tendo esse ano passado e esses anos que foram atrás. Queria falar uma coisa que aconteceu comigo, né? Porque eu tinha 4 bikes, né? E essas bikes foram roubadas. Porque eu deixei no poste e eu fui, né? Dentro do salão do meu pai. Quando eu voltei 10 minutinhos depois, as minhas bikes, né? Uma delas foi roubadas. Eu não sei onde que elas estão agora, mas foi roubada. E as outras outra igual um poste eu deixei, né? Só que eu prendi. Aí eu deixei ali, voltei no dia seguinte, porque eu tinha que ir para casa a pé. E eu tava sem o portão da garagem. Ela não estava mais lá. E as 2 bikes que eu perdi foram uma do meu pai e uma minha, né? Só que eu usava bastante do meu pai, porque o meu pai não usava bike naquela época. E alguém deixou a garagem aberta e a pessoa entrou e pegou as bikes. Em que rua foi? Você lembra? 1922. Eu também tive um caso que uma bicicleta minha foi roubada. Eu tinha ido buscar minha mãe, a gente foi entregar alguns papéis, retirar alguns papéis. Entramos em casa, colocamos a bicicleta ali na frente e por um leve descuido a gente não bateu o portão em si. Mas o horário em si era umas 4 horas, num horário não tão comum para conseguir isso. 4 da tarde, assim, luz do 4 dia? horas da tarde, a luz do dia. E a gente entrou lá dentro, a minha mãe tava tomando café, eu tava terminando de limpar algumas coisas, quando ela olha lá pra frente, cadê a bicicleta? Não tava mais lá, saí na rua, mas também nunca mais vi ela. E o que mais espantou ela que foi a luz do dia, foi 4 horas da tarde, assim, foi o que deixou a gente... Silenciosamente, né? Silenciosamente, a gente não ouviu nada, ela só se deu conta quando ela chegou pra olhar as roupas lá na frente, não tinha mais Cadê a bicicleta. bike? E esse ano, né, roubaram já 43 bikes que estão registradas, entendeu? Furtos de bikes, e é isso. Ano passado, teve 224 bikes roubadas. Tudo aqui em Balneário, esses Aqui dados. em Balneário, sim, Balneário. aqui em Balneário. O nosso município ele é muito bom para termos essas atividades com bicicletas, né? Então, nós crescemos historicamente com a bicicleta sendo um brinquedo. Então, quando vocês ganharam a bicicleta, foi um brinquedo, uma alegria, um presente. né? Geralmente presente de Natal, né? Um presente Quem pra ganhou bicicleta de lazer. Natal uma vez na vida, levanta a esforçar mão. muito para ganhar Você já bicicleta. ganhou bicicleta de Natal alguma Eu já vez na ganhei. vida? Eu já Você ganhei ganhou, uma Gabriel? bicicleta. Uma bicicleta de Natal, Natal? Minha bicicletinha era do Ben 10, era mó daorinha. A Inês não ganhou bicicleta de Natal quando Eu era ganhei criança? na Colômbia. Nunca, nem motoca? Olha, eu cresci em cima de uma bicicleta, então morava no interior. Então não era nenhum presente Não era especial. nem- Já é, cresceu, já... Já tinha meu pai, levava a gente, enfim, faz parte da minha vida. Hoje já não tanto quanto deveria, mas enfim. Mas a bicicleta, além de ser um brinquedo, e historicamente ela vem como um brinquedo, hoje ela já tem uma função a mais. Ela tem um cantinho bem especial no Código de Trânsito, aonde diz que as pessoas que se utilizam desse modal de transporte, ela é um veículo, né? Um veículo de propulsão humana. Então, as pessoas que se utilizam desse transporte, elas precisam seguir alguns cuidados. Sim. Não é uma lei como, embora esteja no Código de Trânsito, ela não é igual os carros, mas tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Por exemplo, uso de equipamento, né? Capacete, joelheira, cotoveleira, isso tudo é muito importante que se utilize. E o comportamento no trânsito, você precisa se comportar no trânsito adequadamente para poder não se machucar. Sim. Como o Balneário tem uma malha viária favorável à prática de exercício, ao uso da bicicleta, talvez não se preparou ou não se pensou tanto na questão da segurança desse brinquedo que deixou de ser brinquedo. Pois é, eles que estão nas escolas, as escolas de vocês têm bicicletário suficiente para todos os alunos? Como é que está essa situação? Então, nas municipais, nós temos 17 escolas municipais e apenas 8 escolas têm suporte para bicicletas. Exemplo, o Gislândia é uma escola que tem o suporte, ele sempre teve lá desde 2019, por ele que foi quando eu entrei na escola. Aí teve uma época ali que não teve porque não tinha espaço, e aí esse ano passado, retrasado, já realocaram as bicicletas ali do lado da escola, onde cabem todas tranquilamente. Mas é uma situação bem preocupante, né, não ter nas outras escolas, porque o incentivo ele tem que começar desde cedo, ou seja, tem que incentivar sempre as pessoas desde cedo para estar utilizando isso. Porque a bicicleta ela tem 3 pontos principais, que é a saúde, não polui
E terceiro, uma bicicleta a mais e um carro a menos. Justamente. Que bacana essa frase, né? Uma bicicleta a mais significa... Um carro a menos e Você menos concorda, poluição. o Gabriel, com essa frase? Eu também queria falar, né, que porque a minha escola não tem bicicletário. Vem várias pessoas de bike na escola e a gente deixa sempre no corredor ao lado da secretaria. E elas ficam na parede ali, largadas, que tem um quadro que as crianças, né, da turma da tarde, começam a desenhar lá, as criancinhas pequenininhas. Então fica muito acumulado bike ali, tem até no parquinho de vez em quando. E eu sempre coloco minha bike lá junto, porque não tem um bicicletário. Só uma coisa que eu queria agregar no que a Inês falou. Claro. A nossa malha cicloviária é de 46.802 quilômetros. É uma malha bem grande. Uma malha bem grande, por isso que... E ela vem evoluindo e eu sei até de alguns projetos para ela ampliar mais. Porque é o futuro, né? Como você bem colocou, uma bicicleta a mais é um veículo a menos, poluição a menos, saúde a mais, né? Para quem gosta de fazer exercício, óbvio, né? Para quem gosta e para quem precisa, Para quem né? Porque às vezes a pessoa não é tão fã, mas ela descobre que... Só que, importante. sob uma bicicleta, nós precisamos ter os cuidados no trânsito. Então, respeitar as sinalizações, a legislação de trânsito. É bem preocupante e nós temos bastante problemas no município justamente por isso. O Código de Trânsito ele prevê que o maior é responsável pelo menor. Então, caminhão pelo carro, carro pela moto, a moto pelo ciclista, o ciclista pelo pedestre. É uma escadinha. O pedestre sempre vai ter os maiores direitos, porque é o elo mais fraco de todo o trânsito. No entanto, ciclistas e pedestres, né? No entanto, eles também têm algumas regras para seguir e para respeitar. Não são só direitos, eles possuem muitos deveres, inclusive. Quais são os principais erros que o pessoal comete aí na bike? Vamos ser De bem bicicleta objetivos. é faixa de pedestre. Faixa de pedestre é para pedestres. Toda vez que for atravessar a faixa Desce de da pedestre, é desmontado. Se você estiver montado na bicicleta, você está conduzindo um veículo. Então, você está cometendo uma infração de trânsito. Né? A mesma questão. Nós temos um problema muito sério aqui. Um problema não. Mesmo quando não vem nenhum carro, já fizeram essa Mesmo pergunta. quando não eu olhei, vem, é o a rua tá respeito. tranquila, não vem nenhum carro. Mesmo assim, É o regra é respeito. regra. Regra é regra. Por exemplo, o que você faz quando você não está sendo vigiado ou fiscalizado? O certo é certo, independente de quem esteja vendo. Importante essa Né? informação. Então- E as pessoas que não param ali na ciclofaixa, por exemplo, tem as faixas na Avenida Atlântica. Precisa E daí parar. a bike tá lá, A pare. bicicleta, uma vez que você está montado, você está num veículo, segue as normas de trânsito. Semáforos, respeita, para a bicicleta. Faixa de pedestre, tem alguém atravessando? Para a bicicleta. Porque a gente vê o pessoal querendo atropelar as pessoas ali na Exatamente. Avenida Atlântica. Vocês já viram isso? Não. O pessoal de bike não dá prioridade. Está escrito pare, eles por não vezes param. acontecem acidentes gravíssimos por isso. Várias vezes. Já vi muita gente, sim. Eu tava andando, que eu pratico, né? Um lazer pra mim é andar de bicicleta na Atlântica e várias vezes eu já vi gente assim passando voando. Isso. E aí às vezes tinha criança que ela é um pouquinho mais apressada, vai na frente, a bicicleta quase pega várias vezes, mas sempre que eu posso eu paro. Porque tem muita gente também que às vezes não olha para a ciclovia, para faixa para atravessar, e quando a pessoa para olhar, você sabe que ela vai atravessar. Mas às vezes tipo, ela está andando assim e só vira, às vezes Aí você toma um acontece o susto. acidente. Isso. Mas aí são É aquela questão de eu tenho o direito de atravessar na faixa. Então, eu como pedestre, eu tenho o direito de atravessar na faixa. Mas entre você ter o direito de estar certo e estar vivo, né? Não estar machucado, evitar um sinistro de trânsito é Isso. muito importante. Então, isso vale para pedestres, para ciclista. Precisa atravessar, precisa fazer uma conversão, no caso da bicicleta, precisa saber que o motorista, o condutor, viu, que o pedestre que está caminhando viu. Você precisa ser visualizado e visualizar. Então, na faixa de pedestre, enquanto pedestre, olha os veículos, veja se o condutor te visualizou. Porque E escute, né? O pare, olha e escute. Isso. Quando estamos atrás de para quem já é habilitado, quando nós recebemos a concessão para sermos habilitados, nós sabemos que precisamos prestar atenção em tudo que tem no trânsito. Sim. Por isso que não pode usar o celular,
Por isso que não pode ter som alto, porque você precisa evitar distratores dentro do veículo. O condutor ele presta atenção no espelho retrovisor pequenininho, nos laterais, a frente toda e por vezes tem alguém conversando com ele dentro do veículo. Sim. E nesse momento você pode estar querendo atravessar a faixa. Você está no seu direito enquanto pedestre. No entanto, pode acontecer do condutor estar cuidando alguém que está vindo atrás em alta velocidade ou estar cuidando alguma outra coisa. Então a gente sempre precisa ter certeza. Quando for atravessar a rua independente, ou é a mesma questão quando está conduzindo, você precisa ter atenção, ver que é seguro fazer aquilo, não se expor ao risco, respeitar, se tem alguém querendo fazer essas manobras, essa travessia, respeitar o que os outros querem, o que o outro também tem direito. O meu direito no trânsito vai até que começa o do meu companheiro, da pessoa que está no lado, do veículo ao lado, do pedestre ao lado, do ciclista ao lado. Então, a nossa ciclovia na Atlântica, nós brincamos que ela é uma ciclocoisa. É a faixa de Gaza. Ela, gente que chama assim, já ouviu? Ela absorve todos os modais de transporte, que Balneário é bem repleto. Ela absorve tudo isso, mas quem está correndo, quem está com carrinho de bebê. Então, são velocidades diferentes, pessoas diferentes. Não é o lugar para sair correndo, né? Na verdade, é a prática de esporte. Então, precisa ter um respeito muito amplo de todos os que utilizam esse local. Né? Então, é uma praia, não é um local para se fazer corrida. Não é um local para se pedalar para treinamento, para competição. Tem gente que faz? Tem gente que faz. Mas precisamos ter um cuidado. Faixa de pedestre. A ciclovia, ela é sentido duplo. Isso. No entanto, o trânsito vai num sentido único. É automático que, quando vamos adentrar na via enquanto condutores, a gente olhe no sentido que vem o veículo. E, por vezes, acaba não esquecendo, mas né, acaba dando esse... para conseguir entrar, precisa ir além. Né? No cruzamento. Inês, uma questão que o pessoal está desde o começo do programa pedindo é sobre os locais onde não tem continuidade nas faixas ali. A bicicleta, eu estou dentro de uma faixa, daí acabou. Eu vou para a calçada ou eu fico na via? Qual que é a postura correta? E pedestre sempre... calçada e faixa de pedestre sempre para pedestre. Se você precisar... transitar com a sua bicicleta onde não tem ciclovia é o máximo à direita. Mas eu fico na rua com os carros? Na rua com não os na calçada, porque eu já vi gente assim, acabou a ciclofaixa, eu vou para a calçada. Não, na calçada essa não é uma pedestre. Postura correta. Isso. O Código de Trânsito prevê que a calçada é exclusivamente para pedestres, assim como a faixa de pedestre. Que nem tem na Terceira Avenida, tem a ciclofaixa e tem uma hora que acaba. Isso. Aí chega a parte onde você vai pro encostado da rua, só que é muito estreito, tem carro estacionado e é complicado de andar, mas às vezes você tá atrasado, você tem que ir pra calçada, sair da bicicleta e andar empurrando até a parte. E é isso. Precisa desmontar da bicicleta e ir empurrando quando não tem condições. Quando não tem mesmo. Mas tem uma outra questão que não tem condições físicas para se fazer, é que o veículo precisa manter 1,5 m do ciclista. Isso, bem lembrado. Então, é respeito. Muitos e nem todos respeitam, né? Exatamente. Às vezes não tem condições de fazer isso também, porque a via é muito estreita. Então, é aquela premissa, é o respeito. Sim, né? Sempre o respeito. Tem aquela coisa, né, a falta de educação no trânsito, né, para amenizar um pouco essas dificuldades. É a conscientização que falta, às vezes, de muitas pessoas, para que isso não seja um problema tão grande e todos consigam transitar. Para isso que existe o Maio Amarelo. Sim. Que a gente trabalha trânsito mais trabalha-se trânsito o ano todo, mas no mês de maio mais efetivamente. Para que se tire todas essas dúvidas, para que se sensibilize com a questão trânsito e que todos possamos chegar nos locais com saúde plena, sem nenhum problema. Com certeza. A gente agradece a Inês Arand, agente de trânsito, psicóloga. Acho que tirou todas as nossas dúvidas, né? Se passaram já 20 minutos aqui desse nosso papo. E esse primeiro programa do mês de maio, gente. Olha isso.
Falei que ia ser um bate-papo gostoso, rápido. Viu? Verdade. 30 segundinhos para cada um se despedir, pode ser? Vamos. Então, queria agradecer mais uma vez, Ellen, obrigado. Inês, agradecido de você ter vindo aqui conversar um pouco com a gente, explicar um pouco mais esse lado. E queria agradecer você que está ouvindo a gente ou assistindo. Tem todos os portais de voz que a gente essa gravação vai estar gravada. E mais uma vez agradecer muito. Eu sou o Pedro Cássio, represento o Gislande. Obrigado. Obrigada, Pedro. Gabriel. Eu queria me despedir também, né? Foi uma conversa bem top, um bate-papo gostoso. Passou o nervoso? Passei um pouquinho de nervoso, assim. Mas já tá calmo Já agora. tô calma. Tranquilo. Aí eu queria me despedir de todo mundo que tá aqui comigo e pra você que tá ouvindo também, né? Que você tenha ouvido gostoso com a gente e tirado suas dúvidas. E é isso, tchau. Obrigada e até um próximo, né, Inês? Portas sempre abertas aqui. Sempre à disposição também. Não somente eu, como, né, quem costuma trabalhar com trânsito, com essa prevenção de trânsito, sempre está à disposição. Se tiverem alguma dúvida, pode ficar bem à vontade. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar podendo levar esse movimento bacana para a sociedade e falar sobre. E até a próxima. Obrigada a todos vocês. E você que gostou desse programa, esse podcast aqui dos vereadores mirins de Balneário Camboriú para você, acesse, compartilhe aí nas plataformas digitais. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Amazon. Enfim, várias possibilidades para você ficar super bem informado com essa moçada. Até o próximo. Tchau, tchau. Vai dar política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.